Antes de mais nada, é importante entender que um game não está relacionado com a engine escolhida ou a linguagem de programação ou mesmo os gráficos que você vai criar ainda para dar vida a essa sua ideia. Você pode utilizar da tecnologia mais poderosa que existe, que é papel e caneta. Se você procurar no próprio YouTube ou mesmo em outros canais de busca, no ChatGPT que seja, como criar o seu primeiro game, você vai encontrar às vezes uma fórmula de bolo que não funciona para todas as ocasiões. Por quê? Normalmente se vê que você deve começar pelo Game Design Document, que é um documento robusto que tem todas as ideias, como seu jogo será, conceitos e outros elementos de design que serão definidos no futuro. Você, quando tem a primeira ideia, normalmente você não tem todas essas definições disponíveis. Então a primeira dica que eu tenho para você é pensar na mecânica principal. O que você quer fazer desse game? Como você quer jogá-lo? Você quer movimentar no espaço 3D, no espaço 2D? Esse player vai voar, vai nadar, ele vai correr, ele vai lutar. O que vai acontecer? Quais são as principais coisas que você vai executar a partir de um teclado, de um controle, de um mouse, ou mesmo da tela de um telefone? E isso vai refletir em ações na tela. Essas são as mecânicas principais, porque todos os jogos, ou pelo menos os jogos mais bem feitos, e aí eu posso usar até a Nintendo como referência, são criados a partir das mecânicas principais. É como se fosse um desenvolvimento em cascata. A partir da primeira ideia, da primeira queda d'água, você vai elaborando novas quedas d'água e vai aumentando esse volume, a cachoeira, como se fossem círculos concêntricos que fossem se expandindo até que você desenvolva a sua ideia por completo. O primeiro Super Mario Bros, não o Jumpman, que você tinha que escalar andaimes, pular barris e resgatar a princesa do Donkey Kong. O Super Mario Bros, que foi feito pro NES, pro Nintendinho, lá em 85, ele foi desenvolvido a partir de papel e caneta. Depois de alguns anos, vazaram alguns documentos internos da Nintendo, onde você tem acesso às primeiras ideias. Por exemplo, a tela inicial de escolha de player. Você tem acesso às fases, como que as fases eram disponíveis. E veja que eles usam um papel quadriculado para você conseguir calcular a proporção exata entre plataformas, elementos, moedas, às vezes até buracos no jogo. E assim desenvolver, por exemplo, como será o pulo, a corrida, mesmo as dificuldades disponíveis dentro daquela fase. O que é muito legal de perceber é que você consegue observar quase uma fase inteira sendo desenvolvida. Aonde estão os canos, onde estão as plataformas. E assim, é bem possível que você crie o balanço da dificuldade, como que você faz essa dificuldade progredir ao longo dos níveis. Então, essa primeira dica é para você tirar de cabeça que a criação de um game começa pela programação ou pela engine. E utilizando esses documentos, nós podemos ver que existem alguns documentos de conceito, por exemplo. Como que será o seu personagem, a princesa, o Toad, os canos. Esses são documentos de conceito. Então, com papel e caneta, você pode estabelecer o conceito e depois estabelecer o design. Ah, e você também pode desenvolver elementos técnicos. Como serão as cores dos elementos do seu game? Isso, absolutamente tudo isso pode ser feito com papel e caneta. Eu falo papel e caneta aqui, mas qualquer documento no qual você consiga editar manualmente. E pode ser inclusive uma ferramenta como o Google Docs, o SketchDraw, que é uma ferramenta que eu utilizo bastante, ou qualquer outra ferramenta de sua preferência. A partir dessa primeira dica, a segunda que eu gostaria de compartilhar com você é você saber dissecar os jogos. Como assim dissecar? Dissecar é um verbo tanto quanto esquisito, né? Mas é você conseguir olhar para um game e entender quais são os sistemas que estão funcionando naquele momento. Talvez a sua primeira ideia seja criar um GTA 6, um GTA 7, um Red Dead Redemption 3 ou coisas assim. Mas você consegue olhar para um jogo desse e entender a profundidade, quais são os sistemas que estão funcionando, que precisam ser criados e implementados para que tudo isso funcione da maneira com que você vê? Não é simplesmente animações, diálogos, textos. Existe uma profundidade que muitas vezes escapa dos olhos de jogadores comuns. E até é importante que isso aconteça, porque senão você faz com que o jogador perca a imersão, que ele não se divirta. Ele começa a olhar o jogo por trás das cenas. Mas se você quer criar um game, é importante que você entenda o que esteja acontecendo. Se você não está vivendo em Marte, provavelmente você já viu esse jogo, que é o Hollow Knight Silksong. Acredito que nas últimas semanas deve ter sido o jogo mais jogado no mundo. Uma pequena imagem congelada
você consegue já perceber alguns elementos, sendo gráficos ou não. Por exemplo, primeiro você vê o personagem no ar. Vou só ajustar aqui, olha só. Então, é possível você perceber que existe aqui um controlador. Então, podemos chamar de Player Controller, por exemplo. E quais são as mecânicas desse Player Controller? Movimentação, pulo, ataque, entre outras coisas. Então você percebe que essas são algumas das mecânicas principais desse jogador. Logo no canto superior você tem vidas. Então a partir daqui você tem um sistema de interação com os inimigos ou outros elementos do cenário, onde você controla a quantidade de vidas que existe para o jogador. Para quem jogou sabe que existem espinhos, danos diferentes, danos que tiram uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Você tem itens que o jogador pode equipar que altera a quantidade de dano sofrido. Logo abaixo você tem aqui a seda, que podemos chamar de mana. Mana é uma energia utilizada para você carregar poderes ou usar habilidades especiais. Aqui você tem elementos equipáveis, então você tem equip. Se você tem equip, você naturalmente pode pensar que você tem então um inventário. Logo aqui você tem inimigos. Eles são diferentes e se comportam de formas diferentes. Eles possuem movimentação diferente, animação diferente, estrutura, tamanho, habilidades, uma série de coisas. Quando nós passamos para a parte gráfica, é possível entender, é possível visualizar camadas, olha só. Então você tem aqui, por exemplo, um foreground, você tem um background, você tem efeitos de luz. Veja que a luz ilumina um pouco os objetos, né? Então existe esse efeito. Partículas e claro que algumas outras coisas que nós podemos supor a partir dos elementos encontrados, como por exemplo física, você tem colisão, você precisa criar sistemas de restaurar pontos de vida, restaurar mana, então restaurar atributos e assim por diante. Então quando você pega uma imagem de um game, é necessário entender o que está funcionando ou o que existe por trás daquela imagem para que esse game exista. E aqui estão algumas coisas. Quando você joga o Silksong ou qualquer outro jogo, você vai perceber muitos outros elementos que são necessários para que tudo aquilo funcione de uma maneira coerente, interessante, divertida. E só então, a partir do momento que você dominar esses primeiros 2 aspectos que não tem nada a ver com tecnologia, você parte para as ferramentas para colocar isso em prática. Aqui no caso eu estou mostrando para você a Unity, mas você tem uma série de ferramentas que você pode escolher. Unreal, Godot, a própria Unity ou outras ferramentas que não são tão faladas assim. Quando você começa a implementar o seu jogo, você vai ter noção de quais gráficos você vai utilizar, quais mecânicas você precisa criar e desenvolver. E aqui também é importante, dependendo da ferramenta escolhida, você precisa saber programar. Então leve isso em consideração, se você tem essas habilidades, se você precisa desenvolvê-las, para fazer a escolha de sua ferramenta. Você não necessariamente precisa escolher uma ferramenta profissional. Existem hoje alternativas como o Roblox Studio, que você desenvolve o seu game em cima de uma plataforma que já é um jogo. Então o Roblox Studio oferece uma série de facilidades e possibilidades. Concorrente ao Roblox, você tem o Unreal for Fortnite, por exemplo, que também é um espaço onde você utiliza da estrutura do Fortnite para criar os seus minigames e colocá-los disponíveis na loja do Fortnite. Então hoje existem muitas possibilidades para você colocar as suas ideias em práticas. Não se apegue necessariamente na tecnologia ou nas ferramentas que você vai utilizar. Comece com papel e caneta, tire as ideias da cabeça, tenta transferi-las para um papel, desenvolva os conceitos, o design, todos os aspectos fundamentais dessa sua ideia e só então, quando ela estiver madura o suficiente, você começa a transferi-la para uma ferramenta e implementá-la de fato. Identifique as tecnologias que você não sabe, o que você precisa aprender e estabeleça um plano e comece por aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você consiga tirar as suas ideias da cabeça e colocá-las em prática e conte com o canal para aprender cada vez mais. Certo? Vejo você nos próximos vídeos e valeu, um grande abraço.